Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o colo da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Os conhecimentos sobre a divina vontade contêm a ciência de formar sua vida e o povo de seu reino. Só lembrando o que Jesus fez e padeceu, seu amor se renova, se inflama e transborda para o bem das criaturas. Então, esse aqui é os estudos, né? As meditações na divina vontade. Estamos meditando os volumes do 20 ao 30, né? Do livro do céu. Esse é o volume 28, tá? Esse trecho aqui é do dia 9 de março de 1930. Então, vamos meditar. Então, meu abandono no Fiat continua. Sinto-me apertada entre seus braços de luz. E tão fortemente que não me é dado o separar-me nem um pouquinho. E muito menos eu quero fazê-lo. Me cuidaria muito bem de me separar de seu seio de luz. Me parece que seja um acordo entre o querer divino e eu, que ambos não podemos nos separar. Ó querer santo, como é amável e potente! Com sua amabilidade me atrai, me sequestra, me fascina, e eu, estática, não saberia como fazer para não estar fixa em ti, e com seu poder se mantém firme sobre minha pequenez. Tiveste a torrentes, de modo que perdi o caminho para sair de sua luz interminável. Mas feliz perda, ó Fiat adorável, faz todos perderem o caminho, a fim de que não conheça outro caminho que aquele que conduz à tua divina vontade. Mas como poderão as criaturas fazer para conhecer um bem tão grande? Então, muito bom, né? Graças a Deus, a Luísa é totalmente envolvida, né? Como ela fala que tá aí, como ela tá tão ligada à divina vontade, que é como que um pacto entre elas, né? Um acordo entre o querer divino e ela. E não tem como se separar, né? Tá nessa inseparabilidade. Então, isso é maravilhoso, né? É isso aí. Aí ela tem um pensamento, né? E começa a se perguntar. É o que eu desejo para todas as criaturas, né? Que todas também percam o caminho em ti, né? Que todos aqui só conheçam o caminho que conduz à divina vontade. Aí ela começou a pensar nisso, aí veio esse pensamento, essa pergunta, né? Mas como poderão as criaturas fazer para conhecer um bem tão grande? Ela faz essa pergunta. Então, enquanto eu pensava assim, o meu doce Jesus, fazendo-se ouvir dentro de mim, disse-me: Minha filha, o conhecimento sobre o meu querer divino são caminhos que podem conduzir as criaturas aos braços de luz do meu Fiat divino. Os conhecimentos são sementes, e esta semente faz nascer o princípio da vida da minha divina vontade na criatura. Os conhecimentos, cada um dos quais será como goles de vida, que formarão na criatura a maturação desta vida divina. Por isso eu te disse tantas coisas sobre meu Fiat divino. Cada conhecimento levará quem o germe, quem o nascimento, quem o alimento, quem o respiro, quem o ar, quem a luz e o calor para amadurecer a vida de meu querer nas almas. Cada conhecimento contém um grau de mais maturação. Por isso, quanto mais procurarem conhecer o que manifestei sobre meu Fiat divino, mais se sentirão amadurecidos. Meus conhecimentos sobre ele moldarão as almas, e com seu toque apagarão os males do querer humano. Estes conhecimentos farão de mãe piedosa, que a qualquer custo quer curar a seu filho e vê-lo são e belo. Se soubesses o que significa um conhecimento sobre a minha divina vontade,
Eles contêm a ciência de formar a vida dela, a ciência para formar o povo de seu reino. Olha, também na ordem natural acontece assim. Quem quer se tornar professor é necessário que conheça o que concerne às ciências. E se não se quiser aplicar, conhecer a ciência, jamais estará maduro para ser mestre. Jamais estará maduro para ser mestre. E segundo os graus das ciências que estudou, possuirá mais ou menos os graus de instrução. Se poucas ciências, poderá ser mestre elementar. E se estudou muitas ciências, podem ser professor de escolas superiores. Assim, segundo se conhece tanto nas artes como nas ciências, tanto mais são capazes de fazer amadurecer nos outros o bem, as ciências, as artes que possuem. Agora, ao ter te dito tantos conhecimentos sobre minha divina vontade, não foi para te dar uma bela notícia, não, não. Foi para formar a ciência dela primeiro em ti e depois em meio às criaturas, a fim de que conheça essa ciência divina e toda de céu possa fazer amadurecer a vida do meu Fiat divino e formar o seu reino. Nossa, muito maravilhoso essa parte aqui já, que Jesus está falando isso, né? Esse exemplo que ele foi perfeito. Então, vamos entender o que Jesus está falando, né? Vamos meditar juntos, né? Porque nós estamos meditando juntos, né? Aprendendo juntos, né? Então, minha filha, o conhecimento sobre o meu querer divino são caminhos que podem conduzir as criaturas aos braços da luz do meu Filho divino. Então, não se conhece a divina vontade sem esses conhecimentos. Então, os conhecimentos dados no livro do céu, eles formam o caminho para a pessoa viver essa vida divina, viver na divina vontade. É muito importante já entender isso. Não tem como atravessar isso, não tem como inventar uma outra fórmula mirabolante de fazer outras práticas, devoções, orações, para se viver na divina vontade e falar que está vivendo na divina vontade. Não, não precisa ler o livro do céu, é uma revelação particular. Não precisa acreditar. Reze, continue rezando, fazendo a caridade. Aceita tudo que te acontecer e tal, e alguém inventar uma regra assim, né? E você tá vivendo a divina vontade. Não, não tem como. Porque o caminho para se viver na divina vontade, para o reino da divina vontade, passa por esses conhecimentos que Jesus não deixou à toa, Jesus não veio para brincadeira, né? Quando ele escolheu a Luísa, e ele veio falar sério. Então ele veio trazer como que o manual, ele veio trazer como que o documento, né? Ele veio como trazer o estatuto de vida, vamos dizer assim, e, né? Explicando o seu querer divino. Sem você entender isso, não vai ficar fechado o caminho, né? Você não vai saber como viver na vontade de Deus. Você não vai ter, você precisa tipo da bússola, né? Da direção. Então, assim, é muito importante. É o conhecimento que muda, que faz toda a diferença. Não mudar a estrutura da sua vida, nada disso. É o conhecimento que vai abrir a sua mente, para compreender a vontade de Deus. Então, você precisa ler o livro do céu. Todo mundo que chega, que faz os 31 dias com Maria, já começa a estudar o livro do céu, lá do volume 1. Já começa. E a gente está todos os dias estudando o livro do céu. Então, assim, não tem como, não tem enganação, gente. É isso, é isso, é isso, é isso, e ponto final. Faz parte, é o processo, entendeu? Então, não tem como burlar isso, né? Não tem como, né? Então, ó, o conhecimento sobre o meu querer divino são caminhos que podem conduzir as criaturas aos braços de luz do meu Filho divino. Os conhecimentos são sementes, então só o conhecimento em si já é viver na divina vontade, só por conhecer também? Não. Elas são sementes, mas o que nós fazemos com sementes? Tem que ser plantadas e tem que dar frutos, né? Elas têm que ser colocadas na terra, ser regada, ser alimentada, né? Para crescer e gerar frutos. Então, ou seja, precisa de viver. Não basta eu saber uma informação do livro do céu se eu não pôr na minha vida. Não vai mudar absolutamente nada. Então,
É o conhecimento com vida, com prática. Não é um conhecimento teórico. Eu posso lindamente falar do livro do céu de uma forma teórica. Isso não quer dizer que eu estou vivendo a divina vontade. O viver na divina vontade vai implicar a prática, a vivência daquilo que está sendo falado, né? Não é só eu olhar e falar que lindo que Jesus falou para Luísa e ponto final, né? Que maravilhoso, não. Se eu preciso entender que ele está falando comigo, que ele está jogando a semente agora, não mais para a Luísa já pegou a semente dela. Agora é eu que estou recebendo aquela semente que está entrando na minha mente, que eu estou ouvindo, e que eu preciso tomar posse daquilo que está sendo falado e deixar que aquela semente entre em meu coração, seja uma terra boa, aberta, disposto a obedecer aquilo que está sendo falado e comece a viver aquilo. Então é muito sério, né? E como que Jesus faz, né? Ele não nos deixa sozinhos, né? Ele colocou meios para que a gente possa desenvolver essa vida, esse entendimento, porque ninguém sai pegando conhecimento pelo conhecimento de uma forma até desordenada, né? Que a pessoa pode facilmente também pode ter acesso ao conhecimento, mas pode interpretar errado ao ser humano, pode entender a santidade divina como mais uma devoção, como a santidade de virtude, né? Pela falta da prática, pela falta de ciência, né? Pela falta do entendimento. Então, aí o que que Jesus fez, né? Jesus colocou a gente em grupo, né? Colocou a gente unidos, né? Colocou a gente em comunhão, né? Colocou alguém que já estava mais à frente, entendendo para formar os outros, entendeu? Justamente para não deixar a gente se perder nesses conhecimentos, né? Nos ensinar como colocar em prática. Então, não é um caminho também que se faz sozinho, isolado. Eu sozinha eu posso ler e entender, fica muito difícil pôr na prática, sem ajuda, entendeu? Até os próprios exemplos de vida do outro te ajudam, né? Os próprios relatos do outro te ajudam a compreender, entendeu? Ter alguém que já tem um entendimento, que já está num certo grau de entendimento que possa te ajudar a caminhar. Então, assim que Jesus fez, não nos fez sozinhos, tá? Então, os conhecimentos, saber já é a semente lançada, tá? Mas esta semente faz nascer lá o princípio da vida de minha divina vontade na criatura, é o princípio, é o início. Não quer dizer que você já está em posse, só porque você ouviu ou leu o livro do céu, estou em posse da divina vontade. Ouvi falar da divina vontade, acessei esses conhecimentos, já estou vivendo na divina vontade. Não. Foi lançada uma semente, mas essa semente precisa frutificar. Ela tem que amadurecer, ela tem que produzir, né? Então, os conhecimentos são esse meio inicial, né? Mas é que você precisa desenvolver. Então, os conhecimentos, sei lá, cada um dos quais será como goles de vida que Jesus está dando. Ou seja, você tem que tomar posse dessa vida. Só vai ser vida em você se você viver aquilo que você está conhecendo. Entende? Então, que formarão na criatura a maturação dessa vida divina. Por isso te disse tantas coisas sobre meu Fiat divino. Cada conhecimento levará quem o germe, quem o nascimento, quem o alimento, quem o respiro, quem o ar. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais se for colocando isso na prática, mais ainda vai ter esse desenvolvimento, que é o nascimento, que é o crescimento, né? Que mais luz, mais amor, mais entendimento, mais facilidade para falar da divina vontade, mais compreensão da divina vontade, entendeu? Mais facilidade de você perceber na sua vida, né? Os sinais dela. Você vai ter mais segurança para falar da divina vontade, né? Mais intimidade com ela. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você se alimentar, aí vai acontecendo esse processo de amadurecimento na divina vontade. Então, cada conhecimento contém um grau de mais maturação.
Por isso, quanto mais procurarem conhecer o que manifestei sobre o meu Fiat divino, mais se sentirão amadurecidos. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais vivência, quanto mais a pessoa buscar, a pessoa perseverar, a pessoa caminhar, cada vez mais ela vai ficando mais fixa na divina vontade, mais ela vai amadurecendo no entendimento dela, né? Às vezes no começo ela tá crua, crua, crua de tudo, né? Não sabe entender na prática, na vida dela, como colocar esses conhecimentos mesmo na vida dela, né? Tem dificuldade, tem dúvidas, né? Ainda tem muito do humano dela, dos sentimentos dela, né? De dificuldade de morrer para si mesma. Mas quanto mais ela se dedica, né? Quanto mais ela está ali todos os dias se alimentando, né? Buscando entender, desenvolvendo, mais e mais ela vai amadurecendo, né? Ela vai saindo desse estado de estar crua, de não estar compreendendo, para já estar compreendendo e já estar tendo capacidade de também ajudar outros, né? De poder também ensinar para outros que não tem problema, né? Porque é assim que é a nossa vida. Então a pessoa já consegue falar com mais segurança, né? Já consegue assim, ter domínio daquilo. É igual quando você vai aprender uma profissão, uma arte, né? No começo você tá cru, você não sabe nada, você tá lá na teoria do início do início. Mas quanto mais tempo de curso que for passando, quanto mais tempo de formação, mais você vai, né, se acostumando, se habituando àquela ciência, entendendo como que funciona aquele trabalho, como que é feito aquilo, quanto mais você exercitar, e é na prática mesmo, entre o errar e o acertar, você vai tentar e erra, e tenta de novo, e erra, e tenta de novo, e acerta. Então, assim, é tipo assim também na vivência da divina vontade, né? Então, faz parte, tudo isso que nós passamos, nada é perdido das nossas experiências, né? Ao tentar desenvolver a divina vontade, muitas vezes a gente não sabe direito em compreender de início o que Deus quer de nós, e às vezes a gente aprende errando. Às vezes a gente aprende, ver lá o conhecimento, às vezes está vendo ele de forma crua, mas não sabe assim ainda desenvolver aquilo como Deus deseja, né? Então você vai lá, vai praticar, vai tentar pôr em prática uma coisa que você sabe, até onde você sabe, e de repente Jesus vai te mostrar depois que não era bem aquela resposta que ele queria de você, aquele ato que ele queria naquele momento. Mas aí ele vai te dizer também que basta a sua intenção, né? Que naquele momento, né, você, né, dentro daquilo que você sabia, ele vai pedir dentro do que você sabia, né? Então, assim, então cada aprendizado também, que quando a gente faz, não faz certo, faz errado, ou não entende direito, tudo nada se perde. Tudo é mais conhecimento. Tudo é para desenvolver. Então, o que precisa ser feito é partilha. A partilha, quando a gente abre a boca, nós podemos dizer que é como regar essa semente, né? Quando a gente começa a falar, quando a gente começa, o conhecimento em si só chegar assim, como a informação que você ouviu, se você não tiver interesse dele passar também pela sua inteligência, de você desenvolver aquilo, se você não tiver interesse em refletir, em pensar também naquilo que está sendo falado, em procurar entender, né, e meditar sobre aquilo, não adianta, entendeu? Fica uma coisa crua. Você fica só sobre os efeitos, né? Você escuta, o outro lá tá feliz porque entendeu, e você também acha lindo o áudio da outra pessoa, a partilha da outra pessoa, e você fica feliz demais. Mas não quer dizer que esse conhecimento formou vida em você, entendeu? Quer dizer que você recebeu uma semente, mas essa semente tá crescendo no outro. Tá amadurecendo no outro que teve aqui, porque para o outro chegar naquela luz, precisou amadurecer aquele conhecimento. Então, ele precisou pegar aquela informação, ele precisou pensar sobre aquilo que Jesus está falando, precisou partilhar aquilo que Jesus está falando até entender. Então, ele fez o processo de regar a sementinha, ele fez o processo de fazer aquilo desenvolver. Então, aquilo germinou dentro dele, e na hora que a pessoa entende, forma vida nela, né? Mas aí, se você tá ouvindo só por ouvir, achando bonito, mas
não tem interesse em desenvolver aquele assunto também, então você só recebeu como efeito o conhecimento como uma semente, mas é uma semente que está quieta na terra do seu coração, não está crescendo, não tem fruto verdadeiro. Então você não vai sentir a felicidade que o outro está sentindo. Não vai ter o fruto verdadeiro, que é a felicidade, que é justamente essa luz, esse calor que está falando aqui. Você não vai ter esse calor, essa felicidade, não vai ter essa maturação dentro de você, essa semente, porque você ouviu o outro falar e você já sossegou, de certa forma você sossegou, porque a outra pessoa já pensou, já quebrou a cabeça. Então nela abriu, né? Nela a semente germinou. Então teve aquele processo todo, entendeu? De esforço e tudo. E você ouviu, você só achou bonito, então você só recebeu o efeito de ver o outro entendendo, mas isso não chegou a ser vida, você também não tocou aquilo com a sua própria mão, então é muito sério. Então todos nós temos que viver verdadeiramente esses escritos, isso tem que amadurecer dentro de nós. E esse processo é com a gente falando, é com a gente meditando. Mesmo que no começo você se sinta cru do assunto, né? Mesmo que você tenha dificuldade. Às vezes eu vou pegar o trecho do livro do céu, eu não sei como começar a desenvolver, não me vem nada também. Eu preciso ir cutucando o trecho, eu preciso ficar cutucando, eu preciso ficar beliscando aquilo ali, vamos dizer assim, né? Então não tenho tanta facilidade assim, não. Quando eu pego trechos aqui mesmo para meditar, para estudar, quando eu ouço pela Aline, com outra pessoa, parece que na minha cabeça abre mais fácil, mas eu tenho mais facilidade com a outra pessoa junto meditando. Não tem problema isso. Mas eu não posso sossegar e falar assim, fulano de tal já está fazendo esse trabalho, né? De entender, eu só preciso ficar de boa. Não, ela está feliz, ela está compreendendo. Mas eu também tenho que ser uma realidade, tem que passar pela minha inteligência. Então, eu também tenho que meditar o que ela está meditando. Senão, vai ser vai ser verdadeiro só nela. Em mim vai ser o efeito de gostar, de ficar feliz, de achar bonito aquela luz. Mas muitas das vezes eu posso ouvir e não entender de verdade achando que entendi. Eu só vou saber se realmente eu também desenvolver aquele tema. Eu vou saber se eu realmente, isso vai fixar em mim, se eu partilhar em cima também, entendeu? Então, às vezes eu tenho essa dificuldade também quando eu vou pegar um trecho, quando é volumes mais, desses do livro do céu, assim, mais antigo, não, gente. Volume, vamos pegar assim, do volume 25 para cima, né? Tem alguns temas que às vezes você olha assim e fala assim, meu Deus, eu vou falar o quê disso? Porque também tem toda uma realidade de que você precisa estar vivendo, né, para conseguir compreender melhor. Então, eu também entendo isso, que tem essa realidade, entendeu? Mas eu entendo assim que quanto mais parece que a gente vai cutucando, vai tentar entender, vai tentar esmiuçar, fica ali, fica meditando, é o jeito de regar aquela sementinha, né? É o jeito, tem que ter essa coisa cerebral, sabe? Desse esforço, da nossa inteligência, da nossa mente. Igual quando você tem que aprender uma matéria na escola, vai ter prova para fazer. Então, quando você pega aquela matéria, no início você quer até correr, você pega lá uma matemática da vida, uma geometria da vida, às vezes você quer fugir, você quer correr, mas você não tem, você precisa aprender, senão vai ser sempre uma ilusão para você, você nunca vai poder falar que domina, que entende geometria, né? A geometria vai ser sempre para você uma coisa abstrata e você tem que encarar. Então, assim, você tem que tentar, não é várias vezes, lendo, refletindo. Então, não é diferente também na vontade de Deus, não é diferente para a gente entender o que ele está falando, né? E confiar na ação do Espírito Santo, porque você se dispõe e ele vem te ajudar e te auxiliar no entendimento, né? Então, você tem que confiar que Deus está junto com você. Como que eu percebo, né, o que Jesus está falando aqui nessa parte aqui, ó? Por isso eu te disse tantas coisas sobre o meu Fiat divino.
Cada conhecimento levará quem o germe, quem o nascimento, quem o alimento, quem o respiro, quem o ar, quem a luz e o calor para amadurecer a vida de meu querer nas almas. Todas as vezes que eu percebo assim, todas as vezes que eu aprendo algo da divina vontade, como que eu posso entender quem o respiro, por exemplo, quem o ar, né? Porque a gente começa a viver de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui. Então, quando eu aprendo algo, por exemplo, que é uma luz que ilumina para mim sobre uma situação, por exemplo, morra para si mesmo. É a grande verdade que o conhecimento faz toda a diferença na nossa vida do que é o morrer para si mesmo. E tudo que Jesus nos dá de conhecimento sobre isso, cada vez que ele nos ensina mais sobre morrer para si mesmo. Então, quando você vive isso, eu entendo assim, você fica alimentado pela palavra de Deus, então você sente assim que você não está mais padecendo sem aquele conhecimento, porque você sabe o que fazer. Então você se sente plenamente alimentado, entendeu? Você não sente aquela falta de informação, sabe? Aquilo te alimenta, a palavra de Deus não te alimenta, a palavra de Deus não te sustenta. Então, assim, você sente assim como que é um alimento mesmo que você está cada vez que você toca nos conhecimentos sobre a divina vontade, cada luz que Deus te dá, ela alimenta a sua inteligência de informação, né? Porque te dá informação. Então, ela alimenta a sua vida. Então, você sabe exatamente, você não fica assim sem direção, entendeu? Então, quem o ar, você não se sente sufocado pelo querer humano, você não se sente sufocado pela dúvida, você não se sente assim sufocado porque você sabe, você consegue respirar. Acontece uma situação, você fala assim, por que o Senhor permite isso? Aí lá, Jesus te dá uma luz em cima do, olha, filho, por que eu estou permitindo tal coisa acontecer no mundo, os flagelos, as realidades com as almas. Então, cada informação é como se você conseguisse, assim, sobreviver, sabe? Eu sinto assim mesmo, sabe? Que eu consigo, assim, respirar, porque eu sei que a vontade de Deus está ali, eu sei o que a divina vontade está fazendo naquela realidade. Então, assim, eu sinto, assim, que ela está em todo lugar, entendeu? O conhecimento faz eu perceber a divina vontade em todo lugar. Entendeu? Em todo lugar, de todas as formas, ela está me alimentando, ela está no meu respiro, ela está no meu ar, ela está iluminando meu caminho, ela não me deixa perdida, entendeu? Eu não sinto assim que eu estou perdida, né? Essa luz eu vejo como clareza, como entendimento, e esse amor é justamente essa felicidade, esse amor mesmo que você sente, né? Porque quando você sabe o que Deus está fazendo, você consegue amar a vontade dele, consegue dizer fiat, você consegue, assim, ficar em paz, né? E você sente muito amor por Deus, porque você percebe um Deus próximo, um Deus que não está distante, um Deus que está agindo. Então, assim, e você ama e também ama as criaturas em Deus, e ama as coisas que te acontecem, e ama as realidades em Deus. Então, você passa a amar a vontade de Deus, tudo que ela dispõe, porque você vai tendo conhecimento de que aquilo é bom, de que aquilo é o melhor. Então, assim que eu vou entendendo. Então, você vai sendo a pessoa que vai amadurecendo, porque você vai saindo daquele mimimi, né? De uma vida em que você faz birra por tudo, tudo tá ruim, e que você, com o seu querer humano, com o seu jeito de pensar, né? Tá sempre mal, e vai tendo uma vida mais madura, amadurecida, né? De compreender o que Deus está fazendo, de sair daquela realidade de trevas, e começa, de vez de ser, vamos dizer assim, um filho pirracento, né? Você começa a amar a vontade de Deus, você começa a entender as coisas de uma forma assim, você começa a espiritualizar tudo através do conhecimento. Então, muda tudo, não é a mesma coisa. Se você pegar a sua vida antes do que foi sem conhecer a divina vontade, do que é agora, não tem comparação. Não é, e a mesma vida, né? Você é a mesma pessoa, mas o conhecimento não te muda totalmente.